Eu senti inveja da minha namorada por ela fazer mais dinheiro do que eu. E eu fiquei dando um monte de desculpas e justificativas do porquê ela conseguia e eu não conseguia. Eu várias vezes fiquei falando que ela conseguia fazer dinheiro com muita facilidade em qualquer projeto que ela se dedicasse, qualquer profissão que ela tentou escolher, porque ela começou a trabalhar muito cedo, porque hoje ela tem 21 anos, que nem eu, e ela começou a trabalhar lá com 14 anos, e ela trabalhou em alguns momentos vendendo, e isso fez ela aprender a vender, e por isso ela já tinha mais experiência, tanto em trabalho quanto em vendas, e ela sabia vender e eu não. E eu fiquei dando as desculpas de que eu, por ter começado mais tarde, afinal, eu fui começar a trabalhar realmente com 20 anos, ou seja, faz um ano? Não, não faz nem um ano, porque ainda faltam 2 meses para fazer um ano que eu comecei a trabalhar realmente. Então, não tive a mesma experiência e também não aprendi a vender. Apesar de eu ter entendido a importância das vendas e começado a estudar, vendo vídeos no YouTube desde cedo, eu nunca consegui ser bom em vendas até hoje, apesar de ter algumas provas contrárias. Afinal, em 2022, mais ou menos, eu comecei a estudar marketing digital e trabalhando junto com a minha mãe. Aí eu digo, tudo bem, já trabalhava lá, mas não era um trabalho em que eu recebia dinheiro, porque a gente começou a empreender. Minha mãe, ela gravava vídeos para a internet e eu fazia o marketing dela junto com meu primo, e a gente conseguiu fazer um resultado razoavelmente expressivo. No momento em que eu saí da empresa, que hoje eu já não participo mais, chegou até uns 20 mil de faturamento num lançamento, vendendo o curso de apometria dela. Então, algumas vendas eu já tinha sabido fazer, não sei se sabido está certo, mas apesar disso, as coisas que eu tentei fazer depois, eu não consegui, não obtive sucesso, não tive resultado, e por isso eu senti inveja da minha namorada, por ela conseguir vender, ela conseguir fazer dinheiro e eu não. E isso ficou me atrapalhando por um bom tempo. Até que em algum momento, parece piada, mas eu sou 100% sincero. Eu fui ver um vídeo do Primo Rico e não sei que vídeo era, mas que tá aí há tempos. E eu vi uma historinha dele falando de dois mercadinhos, alguma coisa assim. Se eu errar detalhes e não for fidedigno é porque eu não lembro 100%. Tinha dois mercadinhos e aí tinha um cara do mercado que ele inovava, tinha ideia nova, ideia de promoção, de estratégia. Aí ele fazia e vendia um monte. Aí o outro, ele olhava a ideia que o cara teve, copiava, botava na lojinha dele e tentava implementar. E vendia até, mas vendia bem pouquinho. E aí depois de décadas, esse daqui teve muito sucesso e esse daqui ele não teve muito sucesso, ele não passou trabalho, conseguiu fazer algumas vendas, mas ele não teve sucesso que nem o outro, mesmo fazendo as mesmas coisas, copiando as mesmas estratégias. E eu me identifiquei muito, porque eu vi a minha namorada, por exemplo, fazendo muitas vendas através de afiliado, Shopee, no Threads. E eu olhei, tá, o que que ela tá fazendo? Aí eu, beleza, ela está postando um monte. Aí teve um dia que eu vi ela vender bastante. Eu perguntei, o que que tu fez? E eu vi que ela tinha feito 10 ou mais posts no dia. E ela estava postando todos os dias já. E aquele dia ela fez uns 10 ou mais posts. E eu falei, então é isso. Eu preciso postar mais para vender. E aí eu fui ali e em 2 dias eu já consegui fazer 10 posts e postei no meu Instagram. Deu algum resultado? Nenhum. Mas eu comecei a postar, comecei a copiar as estratégias e mesmo assim para mim não estava dando certo. Ok. E o que que aconteceu nessa historinha? O cara que ele não teve tantas vendas, mesmo copiando a mesma estratégia do outro, ele foi lá pro outro e ele falou: cara, vou ser sincero contigo, eu sempre tive inveja do teu negócio, porque o teu negócio vende muito e aí eu copiava as tuas ideias e o meu negócio não vendia tanto e eu não conseguia entender o porquê que para ti dava certo e para mim não dava certo se o que estava sendo feito era a mesma coisa.
E o cara que teve sucesso, ele respondeu: isso é muito simples. O quanto no meu negócio tinham 4 olhos, no teu não tinha nenhum. Ou seja, o cara estava olhando para o próprio negócio. Estou olhando para o meu. E o concorrente, ao invés de estar olhando pro dele, está olhando para o meu também. Ou seja, quem está olhando para o negócio dele? Ninguém. 0 olhos. E para o meu? 4. 2 meu e 2 dele. E eu percebi que era isso que eu estava fazendo. A Vanessa, minha namorada, estava tendo muito resultado, porque ela estava focada no negócio dela, na prosperidade dela, nos objetivos dela. E eu, ao invés de estar focado no meu, eu estava olhando pro dela e sentindo inveja, ou seja, eu estava perdendo tempo e ajudando ela a ser cada vez melhor. E aí, é claro, como é que eu vou ter resultado se ninguém está olhando pro meu negócio? Porque eu estou ocupado olhando dela. Aí é claro que não vai prosperar, que não vai dar certo. E aí eu entendi que a cura da inveja é focar em si, é focar no próprio progresso, no próprio negócio, no próprio resultado. Quando eu parei de olhar para o dela, para o resultado que ela estava tendo, e hoje eu nem sei mais como é que tá o negócio dela, eu não sei mais como é que ela está fazendo dinheiro, quanto dinheiro ela está fazendo, quanto trabalho ela está tendo, quantas vendas ela está exercendo. Eu estou focado única e exclusivamente no meu. Então, a partir disso, eu fui lá, eu estudei, eu parei de prestar atenção no que ela estava fazendo, eu falei, não, tipo, olha só, presta atenção. Antes eu estava assim, nossa, ela está fazendo isso e isso e ela está tendo esse resultado e essas vendas. Por que que eu não estou tendo? Por que que o meu não está dando certo? Por que que ela faz e dá certo e eu faço e não dá certo? Por que que o dela está indo e o meu não está indo? E eu ficava usando o meu tempo para remoer sobre isso. Agora, o mesmo tempo que eu usava para ficar remoendo sobre isso e olhando para o dela, agora eu nem penso no dela, se o dela existe ou não, e eu só olho, cara, acho que eu vou produzir mais conteúdo, vou fazer uma página nova, vou fazer tráfego pago, deixa eu organizar aqui a minha agenda, deixa eu estudar sobre a criação de conteúdo, deixa eu escrever mais roteiro, vou vir aqui gravar vídeo, deixa eu editar, deixa eu ver como é que eu edito melhor, deixa eu ver uma estratégia melhor de venda. Então eu comecei a focar no meu. Então antes tinha 2 olhando pro dela, não, tinham 4 olhos olhando pro dela e 0 pro meu. Agora tem 2 no dela e 2 no meu. Então eu entendi que a cura para a inveja era isso, é se importar consigo e focar no seu. E aí, em algum determinado momento, eu e ela tivemos uma briga, e não foi esse o tópico, mas não interessa, e a gente teve uma briga, e aí depois eu decidi tomar uma atitude diferente. Eu, ao invés de pensar assim, cara, eu vou. Olha só como isso teria sido louco na história. Ao invés de eu ficar olhando pro dela e pensando, ela tá tendo resultado e eu não, ela tá fazendo isso, vou imitar. Eu fui até ela e eu fui sincero, eu falei assim: tu sabe fazer dinheiro, eu não sei, me ensina. E aí eu pedi, claro, tô resumindo em uma frase, porque eu falei muitas coisas, mas nesse resumo, basicamente eu entendi. Cara, é uma coisa, aliás, que eu já tinha lido anos atrás, nesse livro aqui. Esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Anos atrás eu li nesse livro que se eu não estou tendo o resultado que eu quero ainda, é porque tem alguma coisa que eu não sei. Então, se ela está tendo, ela sabe alguma coisa. Então, ao invés de eu ficar remoendo por que ela tem e eu não tenho, e tentando imitar ela, eu fui atrás dela e pedi para ela me ensinar o que ela sabia e eu não sabia. E é claro, usei várias palavras e tem várias coisas que ela está me ensinando que eu não sei, mas tem coisas novas que eu estou aprendendo. Então, ela me ensinou sobre estratégia de conteúdo. Eu perguntei para ela como é que ela fazia o anúncio. Por quê? Ela não sabe fazer tráfego pago. Eu sei, porque eu aprendi quando eu estava estudando marketing. Mas ela sabe fazer anúncios muito bons. Eu nunca vi nenhuma campanha, desde 2022 até hoje 2025, desse tempo eu nunca vi nenhuma campanha performar melhor que as dela. Nunca, nunca. Tipo assim, o CAC dela, em relação ao quanto que ela investe de tráfego para obter um cliente, tá menos de 10%. Então,
Isso é um ROI de 10, é uma coisa muito, muito absurda mesmo. Eu nunca tinha visto algo assim. Então, eu fui analisar aquilo e falei, cara, para ela estar tendo um resultado tão bom assim no tráfego, nessas métricas aqui de CPM, CTR, basicamente, ela sabe fazer um criativo que alinha muito bem com o público dela. Essa é a real, é assim que funciona. Então, vou pedir ajuda para ela. E aí eu fui lá até ela e falei, olha só, o público que eu quero trazer para comprar isso daqui é assim, assim, assim. Como que é um criativo que alinha com esse público? Porque se ela sabe fazer um criativo que alinha muito com o público, então eu fui atrás dela para aprender. E aí juntos a gente conseguiu montar um criativo. Claro que até agora eu ainda não sei se funcionou bem ou não. Claro, não foi tão bom quanto dela, mas ainda investi muito pouco. Então faz pouco tempo que eu comecei a rodar esse tráfego, então ainda não deu tempo de botar orçamento suficiente para ver essas métricas. Como no dela demorou tipo 5, 10, 15 dias, alguma coisa assim, para começar a ver, mas depois foi muito bom. Então ainda não deu para ver, mas eu pedi ajuda para ela para fazer um criativo mais alinhado com o público. Eu pedi ajuda para ela me ensinar sobre essa parte de, beleza, eu entendi que para curar a inveja e eu prosperar também, basicamente ao invés de ficar olhando pro teu, eu tenho que olhar pro meu. O que que te faz ficar olhando só pro teu e nunca olhar pros lados e nunca ter inveja como eu tive? E ela me ensinou uma coisa sobre uma palavra que eu já tinha conhecimento e que eu complementei o ensinamento através dela, que é o entusiasmo. Através do entusiasmo, que se tu for olhar a etimologia da palavra en é de in, dentro, e teu é de Deus, ou seja, entusiasmo é ter Deus dentro de si, é literalmente uma energia divina que vibra dentro de ti quando tu está direcionado para o teu propósito, para a tua missão divina. Eu entendi que basicamente o que movia ela a estar sempre prosperando, sempre se dedicando com mais energia aos seus negócios, era um entusiasmo muito grande, porque ela visualizava o sucesso, aquele resultado, e aquilo motivava ela a querer trabalhar mais. E aí ela se motivando a querer trabalhar mais, ela tinha mais ideias, ela se esforçava mais, ela melhorava as estratégias. E aí eu comecei a aprender as mesmas coisas. Fiz um exercício que eu demorei 2 dias para conseguir realmente fazer esse exercício de visualização. Então eu visualizei o resultado, visualizei o processo, o progresso e fiquei entusiasmado para trabalhar mais. Eu dediquei mais energia, me dediquei a estudar conteúdo, me dediquei a escrever bons roteiros, melhorei a minha qualidade de conteúdo, melhorei a minha página, aprendi mais sobre programação, aprendi mais sobre estratégia, aprendi mais sobre eu mesmo para melhorar, cuidei mais de mim para que eu estivesse melhor para exercer aquele negócio. Então, essa nova visão de entusiasmo em relação ao meu propósito me deu mais energia para trabalhar atrás daquilo que eu quero. Então, isso aí são só alguns exemplos de algumas coisas que eu comecei a aprender com ela. Então, eu senti inveja porque ela estava fazendo dinheiro e aí eu descobri que seria mais eficiente eu parar de olhar para o dela e olhar para o meu. E isso já começou a me trazer mais resultado. E aí, depois de uma certa briga, eu comecei a ir atrás de aprender com ela, aproveitar que está do meu lado, ela sabe sobre dinheiro mais do que eu, fui começar atrás de aprender com ela. E aí agora estou aprendendo com a pessoa que antes eu sentia inveja e estou cada vez mais próspero. Ela, 100% certo que está cada vez mais próspera. Eu agora estou começando a evoluir muito mais rápido. Por quê? Porque eu saí da energia da inveja e quando sai da energia da inveja e entra na energia do entusiasmo, parecem só algumas palavras, mas a mudança é muito, mas muito brutal. Quando tu tá trabalhando na energia da inveja, primeiro que tu nem tá totalmente ali no trabalho, e segundo que ele tá numa energia negativa. Agora, quando tu tá trabalhando na energia do entusiasmo, tu tá conectado com Deus em prol daquele propósito. A energia, a motivação, o esforço é outro para conseguir ter progresso. E isso faz acelerar muito o progresso. Então, essa foi a mudança brutal que eu tive daquele momento que eu estava focado numa energia negativa, como que eu curei isso e como que eu estou fazendo agora para
não só ter curado, mas resolver o problema e avançar em direção àquele objetivo que eu tinha. E eu quero te dizer aqui que inveja é só uma das coisas que eu senti, que eu tive de negativo dentro de mim, um defeito, um problema, e que eu fui atrás de curar e de melhorar. Mas tem vários outros sentimentos, emoções e coisas que eu vou atrás de curar e melhorar. E aí eu vou pedir, se tu tiver alguma sugestão de algum que tu queira que eu fale sobre aqui, além da inveja, alguma coisa que eu curei, pode sugerir qualquer sentimento, emoção. Se eu não tiver curado já, eu vou dar um jeito de curar só para poder fazer o vídeo. Então, se tu quiser sugerir alguma outra emoção, ideia, sentimento ou defeito aqui embaixo nos comentários, para que eu possa ou explicar como eu fiz para curar, ou curar para depois vir explicar, eu aceito a sugestão, fico muito feliz. E se tu quer se juntar a eu e outros homens que também estão nesse processo de curar sentimentos, curar coisas negativas, curar defeitos, em prol de se tornar homens cada vez melhores, eu estou criando uma comunidade de homens assim, se chama Os Verdadeiros. Clicando no link que está aqui na descrição, tu vai responder o formulário para poder fazer parte dessa comunidade de homens. Só aceito homens, ok? Sem mulheres. É uma escolha minha e eu quero homens nessa comunidade para a gente se construir e se melhorar em todos os aspectos da vida, e isso inclui também curar as nossas emoções e os nossos defeitos. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.